Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa aula deliciosa para vocês. Hoje vamos aprender esse biscoitinho austríaco, o biscoito Linzer, que foi inspirado em tortas de amêndoa e geleia e é simplesmente magnífico, derrete na boca e você vai se encantar com esse sabor. Bora conferir? Para darmos início ao nosso biscoito, eu tenho aqui uma tigela e nela eu adicionei 200 gramas de manteiga sem sal, um tablete, tá? Ela já está em temperatura ambiente para facilitar o nosso processo. Vou adicionar a essa manteiga uma pitadinha de sal, tá? Vou adicionar também 15 gramas de pasta saborizante de baunilha, uma colher de sopa, que poderia ser extrato de baunilha, açúcar de baunilha ou mesmo a fava, se você preferir. 100 gramas de açúcar refinado, meia xícara de chá, xícara de 200 ml. Opcional no biscoito Linzer, pessoal, é adicionar aqui uma colher de sopa de raspas de limão. Se você gostar, pode colocar. Eu geralmente não coloco. Eu gosto que prevaleça aqui o sabor da baunilha, das amêndoas, tá? Uma questão de preferência, mas é bastante tradicional colocar as raspas de limão. Homogeneizei bem aqui. Eu vou adicionar 2 gemas de ovo. 35 gramas. Vamos agregar aqui 120 gramas de farinha de amêndoas, uma xícara e meia de chá. O que é farinha de amêndoas, pessoal? É amêndoas moída. Até esse momento aqui, sem problema nenhum, eu manipular e mexer o quanto eu quiser. Agora, nós vamos adicionar a farinha de trigo. Eu vou peneirar aqui para oxigenar essa farinha. São 250 gramas de farinha de trigo. Pessoal, é 2 xícaras de 200 ml menos uma colher, tá? Você pesa as 2 xícaras e tira uma colher cheia de sopa, que dá certinho as 250 gramas. Claro que sempre eu dou preferência na confeitaria para pesar todos os ingredientes, né? Depois que a gente coloca a farinha de trigo, aí o importante é mexer apenas até formar a massa. Quanto menos você manipular a farinha de trigo, mais crocante fica o biscoito, tá? A gente não quer desenvolver o glúten dessa preparação. Dependendo aí o que você usar, se for o extrato de baunilha ou pasta, pode ficar um pouquinho mais sequinha ou mais molhadinha, tá? Se for necessário, coloca mais um pouquinho de gema para dar ponto. Aqui eu já sei que minha massa tá excelente, ó. Já misturei, vamos pegar nela para ver. Olha só como fica linda a textura da minha massa, ó. Perfeita, tá? Formou, tá bom, eu não quero sovar essa preparação. Então, eu já vi que ela está aqui perfeita no ponto que eu preciso. E agora é bastante simples, ó. Vou passar essa massa aqui para um plástico e vou abrir ela aqui. Nesse primeiro momento pode ser com as mãos e depois a gente alisa com o rolo. O que eu tô fazendo aqui? Eu já tô abrindo a minha placa de biscoito para já levar para gelar ela assim. Depois eu só venho cortando. Então, aqui eu já meio que dou um formato, que daí fica mais fácil para alisar. Vou cobrir com outro plástico. O importante, pessoal, é essa massa aqui, eu abrir com ela mais ou menos uma espessura de 3 milímetros, tá? Não quero muito fina, mas também não muito grossa. Eu abri aqui mais ou menos um retângulo, tá? Só para vocês terem uma noção de tamanho, tá aqui com 40 de comprimento por cerca de 31 de largura. Eu vou colocar essa placa de massa com todo cuidado em cima de uma forma. Eu coloquei aqui sobre a forma e esses pedacinhos que ficaram fora do plástico, tá? Não tem problema que eu guardo e nós abrimos com as rebarbas do biscoito posteriormente. Eu vou levar essa placa para ficar bem firme, tá? Poderia ser por meia hora, 1 hora em refrigeração ou por 10, 15 minutos no congelador. Eu só preciso que essa manteiga enrijeça e fique bem firme para mim conseguir cortar os meus biscoitos bem bonitos. Minha massa aqui ficou 10 minutinhos no freezer e já está bem dura, tá?
Ó, vou tirar ela da forma. Aqui na minha forma de biscoitos, eu vou colocar um papel manteiga siliconado, tá? Ou, se você preferir, uma folha de silicone. Eu vou tirar aqui o plástico da minha massa e vou cortar com o cortador aqui da minha preferência. Biscoito Linzer, eu acho lindo ele em formato circular com essas ondinhas em volta. Agora eu vou vir cortando os meus biscoitos. Ó, por que precisa estar firme? Facilita muito o processo. Você consegue tirar ele daqui, ó, você força. Eu venho aqui, ó, e já empurro com o dedo aqui, como ele tá bem durinho, já fica certinho. Ou mesmo aqui, olha, que eu só cortei, eu levanto aqui com o plástico, ó, consigo pegar meu biscoito e pôr na forma. Se tiver muito quente na tua região, tá? Você não conseguir, tiver mole, volta a levar pro freezer para ficar bem firminho e depois continua fazendo, tá? Eu vou cortar todos os biscoitos dessa mesma forma e colocar aqui na minha forma pra gente dar sequência. Eu cortei todos os meus biscoitos, tá? Né? Eu tirei todos e sobrou essas rebarbas aqui. Essas rebarbas a gente vai juntar, abrir novamente, leva para gelar novamente, do mesmo jeito aquela placa, e depois a gente corta mais biscoitos, tá? Porque um tempo que fica aqui fora da geladeira, aqui como é muito quente, ó, ela já fica molinha. Vou colocar o plástico, abrir de novo e cortar de novo. E essas aqui que nós cortamos, olha o que eu vou fazer. Eu tenho aqui um bico de confeitar. Eu não vou usar a parte do bico, mas sim a parte de baixo dele. Metade dos meus biscoitos eu quero o quê? Ó, tirar um círculo. Sempre, como eu não sei quantos biscoitos dá lá no restante da forma, então eu sempre conto aqui a forma, ó. Vou furar 3 carreiras, deixar 3 carreiras inteiras. E aqui do meio eu furo metade e metade, para ficar meio a meio. Porque na hora da montagem do biscoito Linzer, eu vou usar uma inteira com uma furada. Pessoal, essa parte que eu tiro aqui do meio também vai voltar ali com o restante da minha massa, para mim abrir novamente, cortar meus biscoitos novamente, da mesma forma. Eu vou fazer esse processo aqui com toda a minha massa. Vou abrir aquele restante, cortar mais biscoitos. Quando estiverem todos modelados, todos cortadinhos, metade furado e metade não, ó, já tô fazendo outra forma aqui. Daí sim, eu vou levar esses biscoitos para gelar novamente. Por quê? Se trata de gordura. Gordura, quando entra em aquecimento, acontece o quê? Derrete, não derrete? Então, a gente sempre, quando se trata de biscoito, nós levamos o biscoito já gelado no forno bem quente. Assim, a gente consegue garantir o formato desse biscoito enquanto ele assa. E ele não espalha na forma, ele não perde o formato, ele assa antes de derreter. Então, eu vou cortar todos os meus biscoitos, vou levar para gelar e daí mostro para vocês, a gente vai levar para assar. Bom, pessoal, já moldei todos os nossos biscoitos, já levei para gelar. Estão bem firmes, olha, isso que é importante. E agora eu vou levar para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus Celsius até que eles comecem a dourar. Eu preciso que esses biscoitos saiam clarinhos do forno. Esse tempo pode variar aí de 10 a 15 minutinhos. E assim que estiverem prontos, eu mostro para vocês. Ah, uma dica importante, para quem tem um forno pequeno, pode assar uma forma de cada vez e deixa as outras na geladeira, sem problema nenhum. Bom, pessoal, nossos biscoitos já estão assados, olha só que lindos que eles ficam. Essa parte que a gente corta ao meio, como ela fica menor, ela cora um pouquinho mais. Talvez, quando pegar uma prática, o ideal seja assar as partes sem furo em uma forma e as furadas em outra. Quando você souber certinho quantos biscoitos rendem na espessura que você abre. Eu deixei esfriar, tá? Para mim conseguir pegar nos biscoitos sem eles quebrarem. Eu vou tirar dessa forma só as partes fechadas. Eu vou pegar uma peneirinha, vou colocar açúcar de confeiteiro aqui nela, tá? Ó, e vou polvilhar todos os meus biscoitos. Esse biscoito, ela tem essa decoraçãozinha que fica lindo.
E depois esse açúcar aqui que cai na minha forma, eu reaproveito ele, tá? Volto pro potinho para mim fazer nas próximas formas. E agora, com as minhas partes aqui já cobertas com açúcar, vamos rechear essa primeira parte de baixo. Aqui numa manga de confeitar, eu coloquei uma geleia. Eu tô utilizando aqui uma industrializada, para vocês verem que é possível. É claro que uma geleia das que eu já ensinei aqui no canal, feita com uma coloração mais bonita, vai ficar muito mais interessante. Essa aqui, por exemplo, é comprada, é de frutas vermelhas. Olha como ela não tem uma coloração vermelha, né? E eu vou colocar aqui um pouco no centro de cada biscoito. Agora eu pego a nossa parte de biscoito já com açúcar, ó, e coloco aqui. Só não força muito porque ela fica muito delicada, ela pode trincar. Eu vou fazer esse mesmo processo com todos os meus biscoitos. Olha de pertinho como os nossos biscoitos ficam lindos. Poderia variar a cor da geleia, tá? O sabor, a gosto, o formato. Vamos terminar e já mostro o resultado para vocês. E olha que lindos que ficaram nossos biscoitos Linzer. Gente, essa massa é magnífica. Tenta observar a crocância que essa massa tem. Ela quebra, derrete, olha, na boca só de relar. E a suculência da geleia, gente, é muito boa essa massa. É uma das minhas preferidas, um dos meus biscoitos favoritos. E vocês vão se apaixonar com essa delícia. Fica uma ótima sugestão para a mesa de Natal, que além de lindo, sugestivo, vai agradar ao paladar de todos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!